A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs, obrigado pela sua companhia. Sou o pastor Antônio Carneiro e hoje estaremos estudando a lição número 11, Enfrentando as Fornalhas da Vida. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já nos acompanha todo domingo, aproveite e compartilhe com seus irmãos e amigos para levarmos a palavra de Deus àquele que precisa. Antes de iniciarmos a leitura e o estudo da lição, vamos falar com Deus. Curva sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos e se dirija e vamos nos dirigir ao Pai. Ó Senhor Deus eterno, todo-poderoso, Tu que estás assentado em Teu trono de glória, Pai, entre os anjos, os arcanjos e os querubins, nós levantamos as nossas vozes até Ti, ó Deus, para declarar que Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, Tu és digno de toda a glória, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos a Ti que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor, para que a Tua palavra possa produzir mudanças em nossas vidas, trazer a Tua presença até os nossos lares, até as nossas casas, que o Senhor possa abençoar nossos filhos, nossos pais, irmãos e irmãs. Ó Deus, que o Teu poder possa se manifestar no meio do Teu povo, Pai, trazendo paz, harmonia, para que todos possam se alegrar na Tua presença, mesmo em meio às fornalhas da vida, mesmo em meio às dificuldades. Sabemos que o Senhor está conosco. Tu és o nosso Deus e não há outro Deus além de Ti. Pai querido, honra, Pai, o Teu nome no nosso meio, que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Pai. Tu és o nosso Deus, por isso oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo da nossa lição está no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. A verdade aplicada nos diz que aquele que guarda a palavra de Deus no coração é guardado por ele. Os objetivos da lição são mostrar que não devemos nos curvar ao mundo, ressaltar que Deus nunca nos deixa só e revelar que é no fogo que somos testados. Os textos de referência estão no livro de Daniel, no capítulo 3, versículos 13, 14 e 15, que diz assim: Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífano, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles e toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua de ouro que fiz, bom é, mas se não adorares, sereis lançado na mesma hora dentro do fogo ardente, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós veremos no estudo desta lição a história de 3 jovens que não quiseram e não se curvaram diante das pressões do mundo. Quem de nós nunca teve uma pressão para que nós nos afastássemos de Deus? Todos os dias somos provados, mas assim como a bondade e a fidelidade de Deus enviou o anjo para salvar os seus servos na fornalha de fogo, veremos que Deus guarda de todo mal aquele que persevera firme segundo os seus ensinamentos. Essa lição terá como ponto de partida a fé de Ananias, Misael e Azarias, amigo do jovem Daniel. Esses 3 jovens, juntamente com Daniel, foram levados cativos para a Babilônia e lá tiveram seus nomes trocados por nomes caldeus. Ananias mudou seu nome para Sadraque, Misael para Mesaque e Azarias para Abednego. Isto foi uma prova de que Nabucodonosor queria fazer com que aqueles jovens, os seus nomes, que eram nomes que se referiam ao Deus Jeová, fossem trocados para
que eles perdessem a sua identidade e a sua ligação com Deus. Esses nomes que eles receberam faziam referência aos deuses pagãos da Babilônia. O nome Ananias significa Jeová é gracioso. Misael significa quem é como Deus. Azarias significa Deus é o meu ajudador. E ao trocar esses nomes por nomes que faziam referência às divindades da Babilônia, o objetivo era fazer com que eles renunciassem ao seu Deus, renunciassem à sua pátria, o seu povo e todo o seu passado. Mas aqueles 3 jovens foram exemplos de fidelidade a Deus, permanecendo fiéis a Deus em meio ao reino da Babilônia. Expuseram em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, nem se curvar diante da estátua que o rei Nabucodonosor havia feito para ser adorado. Tópico 1.1 Nem tudo que reluz é ouro. Sadraque, Mesaque e Abidnego, juntamente com Daniel, se viram diante de 2 alternativas. A primeira era se contaminar com a porção do manjar do rei e com o vinho que ele bebia, e a segunda era manter-se fiel a Deus e não se corromper com as coisas que lhe foram oferecidas. A cidade de Babilônia tem sido historicamente um símbolo daquilo que se opõe a Deus. Retrata claramente a rebeldia do homem contra Deus. Em Gênesis capítulo 11, versículo 4, diz assim: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque os céus, e façamos-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. A torre de Babel, cujo prefixo Babel é o início da palavra Babilônia, foi construída por Nimrod com o objetivo de dominar o mundo através do esforço humano. No versículo 5, Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: Este povo é um, e todos têm uma mesma língua. A partir daí, Deus provocou uma confusão de línguas para que os homens não se entendessem entre si e não conseguissem levar adiante aquele projeto de Nimrod de construir uma torre que tocasse aos céus. E a proposta que o rei da Babilônia tinha feito àqueles 3 jovens era tentadora, porque eles estavam longe de Jerusalém, longe de todos os seus parentes e amigos, poderiam tranquilamente mudar de vida sem que ninguém se opôsse àquela decisão. Porém, aqueles jovens haviam colocado em seu coração não se contaminar com os manjares do rei, mas permanecerem fiéis ao Senhor. E quais têm sido a sua escolha? Deus tem tido a primazia nas tuas decisões? A melhor decisão que podemos tomar, independente de qual seja a proposta, de qual seja a situação, é sempre ter Deus em primeiro lugar em nossas vidas e de permanecer fiel a Deus, qualquer que sejam as circunstâncias. O tópico 1.2 Não deixe que seus olhos te enganem. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se deixaram enganar por seus olhos. A Babilônia, pelos padrões do mundo, era um grande centro, era a sede do principal império daquela época, e os jovens foram levados para o palácio do rei, ou seja, seriam líderes naquele grande império babilônico, mas para isso teriam que abandonar o seu Deus e assimilar a cultura dos caldeus, iniciando pelos manjares do rei, depois aprendendo a língua dos caldeus e os costumes, e assim deixariam de ter a identidade dos hebreus e passariam a ter a identidade dos caldeus. Temos que ter em mente que sempre a melhor escolha será permanecer na igreja, na família e no convívio com os irmãos em Cristo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8 está escrito: Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo e não em Cristo. Toda proposta que nos afaste de Cristo e da palavra de Deus deve ser rejeitada firmemente. O tópico 1.3 Nossas escolhas mostram quem somos. Deus ele nos deu livre-arbítrio para fazermos a escolha que quisermos.
Porém, ele nos mostra, através de sua palavra, o que devemos escolher, o que é certo e o que é errado. Em Deuteronômio 30:19 está escrito: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, a escolha do caminho certo ou do caminho errado depende somente de nós. Jesus nos advertiu que existem dois caminhos: um caminho largo e espaçoso que leva para a perdição eterna, e são muitos os que entram por ele, pois é um caminho fácil de passar, não exige sacrifício, não exige renúncia, você pode fazer o que você quiser, porém há um caminho estreito, apertado, e que poucos vão por ele, mas este caminho é o caminho que leva para a vida eterna. É um caminho de obediência à palavra de Deus. Dessa escolha depende o nosso futuro na eternidade. Se iremos passar a eternidade com Deus ou se iremos passar a eternidade longe de Deus. Satanás tem mantido milhões de pessoas sob sua servidão. E sabemos que Deus, ele nos atrai para a vida, porém Satanás nos atrai para a morte. O tópico 2 da nossa lição: fé em tempos difíceis. Temos vivido momentos, irmãos, de crise, momentos em meio a essa pandemia que tem provado a nossa fé e nossa fidelidade a Deus. É nesses momentos que temos que permanecer firmes, mostrando que estamos ao lado do Senhor. Satanás, ele nos prova querendo nos fazer fraquejar, mas devemos, diante das provas e das tentações, nos mostrarmos firmes. E de que lado nós estamos? Estamos do lado do Senhor, o Criador dos céus e da terra, do Senhor Jeová. É Ele que nos sustenta. Nabucodonosor já havia presenciado o poder de Deus em sua vida quando o jovem Daniel interpretou o seu sonho. Isso está em Daniel 2,47. Ainda assim, não aprendeu nada sobre Deus, pois ambiciou ser adorado como tal. Com certeza não foi fácil para aqueles 3 jovens permanecerem de pé enquanto todas as outras pessoas dançavam conforme a música. Eles não cederam nem diante da possibilidade de serem mortos. Tópico 2.1: a insanidade de um monarca. O rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos e os presidentes, os juízes, os tesoureiros e os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para assistirem à consagração da sua estátua, levantada em sua homenagem. Isso está em Daniel capítulo 3, versículo 3. Podemos dizer que esse monarca era um narcisista clássico. Quando todos os seus súditos se reuniam e estavam de pé diante da estátua, ele ordenou: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, da sambuca, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não o adorar será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Tal ordem acarretaria uma prova de fé jamais vista na história. Deus, ele não vai te livrar da fornalha, porém ele vai te livrar dentro da fornalha. Ali ele estará com você. Assim como Nimrod construiu a Torre de Babel para chegar próximo de Deus, como Babel quer dizer porta do céu, Nabucodonosor desejava fazer o mesmo. Ele possuía um esquema centrado no homem que tentava conquistar o coração, a mente e o corpo das pessoas. E nesse sistema não havia espaço para Deus. Ele finge ser o caminho para o céu, no entanto, é o caminho para o inferno. O tópico 2.2 da lição: fé em meio à morte. Chegou um momento crucial na vida daqueles jovens. Eles haviam aprendido que servir a Deus era o mais importante, obedecer a Deus, que não deveriam se curvar ou se prostrar diante de outro Deus. E o decreto feito pelo rei Nabucodonosor fazia com que todos aqueles que estavam presentes na solenidade
ao tocar a música, deveriam se prostrar diante daquela estátua e adorar a estátua de Nabucodonosor. E aqueles 3 jovens, fiéis e tementes a Deus, não se curvaram e não adoraram a estátua. Diante desta atitude, alguns homens correram a anunciar ao rei Nabucodonosor que aqueles jovens não haviam se prostrado. É sempre assim, irmão. Satanás está sempre pronto para nos confrontar. No dia a dia vivemos situações semelhantes, pois somos testemunhas de Cristo. As pessoas olham para nós de uma forma diferente e nos julgam de maneira diferente do que as pessoas que vivem no mundo. Eles sempre procuram em nós erros, coisas que possam nos acusar. Criam leis para que não possamos servir ao nosso Deus da maneira correta, leis que impedem que os nossos valores sejam praticados, e por isso devemos permanecer firmes, confiantes e não nos curvarmos diante dessa situação. Nem diante da morte devemos ceder ao inimigo das nossas almas, porque a morte ela vai nos levar para os braços de Deus, porém o pecado nos levará para o inferno. Por isso é importante a escolha certa, a decisão certa nos momentos cruciais da vida. São nesses momentos que devemos ter a mente firmes em Cristo e permanecermos esperando a salvação que vem de Deus. Tópico 2.3: Quando morrer é lucro. A palavra de Deus nos mostra que nenhuma ordem conseguiria convencer os 3 jovens a dobrarem seus joelhos diante daquela estátua. Então os jovens disseram um sonoro não ao rei, não lhes importando o que poderia fazer o monarca. Diante de tal recusa, o rei ficou ainda mais furioso e mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou que os lançassem no fogo ardente. Para intimidar as pessoas, o rei Nabucodonosor havia mandado acender uma fornalha, que provavelmente seria uma fornalha para secar tijolos ou outra coisa. Mandou acender aquela fornalha para que as pessoas, diante daquele perigo iminente, elas viessem a atender o pedido do rei. Muitos judeus estavam ali presentes e muitos judeus se curvaram diante daquela estátua, deixando de ser adoradores do Deus vivo para serem adoradores de um homem. Mas aqueles jovens não se intimidaram diante daquela fornalha e disseram não a Nabucodonosor. E isso fez com que Nabucodonosor se irasse muito e mandasse aquecer aquela fornalha 7 vezes mais do que o de costume. Em Daniel 3:22 vemos que a fornalha estava tão quente que os soldados que foram lançar aqueles 3 jovens na fornalha morreram imediatamente queimados. O rei havia dado uma segunda chance de decisão àqueles 3 jovens. Ainda hoje, irmão, há países onde a pregação da palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo é proibida. E temos ouvido muitos relatos de homens e mulheres que são presos e obrigados a negar a Jesus, mas permanecem fiéis mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades. Existem relatos de homens que foram pressionados a abandonar Jesus com a ameaça de morte dos seus familiares e ainda assim permaneceram firmes. Há uma história de uma igreja na Rússia em que prenderam todos os irmãos que estavam reunidos num culto e levaram aqueles irmãos para um campo onde havia neve, onde havia gelo, pois era inverno, e ali furaram alguns buracos naquele gelo e colocaram os irmãos ali dentro. E por lado de fora do gelo havia pessoas com café quente, chocolate quente, cobertores, e eles diziam assim: nega Jesus e venha, saia daí, vem aqui, temos cobertores aquecidos, temos aqui chocolate quente, saia daí. E aqueles irmãos permaneceram firmes de mão dadas. Porém, um dos irmãos que estava ali, não suportando mais aquele sofrimento, preferiu deixar o grupo forte, e ele se lembrava dos seus filhos, ele se lembrava de sua casa, de sua esposa, e naquele momento de dor e de sofrimento, ele soltou a mão dos irmãos e saiu de dentro daquele buraco e foi recebido pelos soldados com alegria, deram café, deram um cobertor para ele.
Mas um dos soldados começou a dizer: é verdade, aquilo que nos ensinaram quando éramos pequenos, o que nos ensinaram quando éramos crianças, Jesus vive, eu estou vendo aonde esse irmão saiu, há uma coroa, e esta coroa, ela vai pertencer a mim, você saiu, mas eu vou tomar o teu lugar. Oh, meu irmão e minha irmã, não deixe o teu lugar por nada neste mundo, porque há uma coroa de glória esperando por você lá no céu. Há um lugar preparado por Cristo para nós no céu e na eternidade, onde iremos passar a nossa eternidade. Oh, meu irmão, não abandone a Cristo por nada. Não decida nada que seja para deixar a Deus e fazer a vontade do inimigo, porque assim você está negando a sua eternidade, está negando a sua fé. E aqueles 3 jovens, por negarem-se a se dobrar diante do inimigo, foram lançados na fornalha de fogo. A resposta deles para Nabucodonosor havia sido: se Deus nos livrar da fornalha, nos livrou. Se Deus não nos livrar da fornalha, não nos livrou. Mas não nos dobraremos diante da tua estátua, ó Rei. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, está dizendo: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. O tópico 3 da lição: um Deus que confunde o inimigo. Em uma conjuntura onde não teria outro final a não ser a morte de Sadraque, Mesaque e Abednego, uma cena chamou a atenção de Nabucodonosor. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e falou e disse aos seus capitães: não lancemos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: sim, é verdade, ó rei. E o rei não estava vendo 3, mas 4, e o quarto era semelhante ao filho dos deuses. Na visão do rei, ele era o 4º homem, mas para a igreja ele é o primeiro, pois já estava lá esperando os 3 para que o fogo não lhes fizesse mal. Esse é o resultado da obediência a Deus. Jesus vai na frente, abrindo caminho. Em todas as nossas dificuldades, Ele estará conosco. Ele já estava na fornalha esperando por Sadraque, Mesaque e Abednego. Ao serem lançados lá, o fogo não lhe causou mal algum. Nenhuma de suas roupas se queimaram, nem os seus cabelos, mas nem cheiro de fumaça havia neles. Este é o poder de Deus. Deus não promete nos livrar dos problemas, mas promete nos livrar no meio dos problemas. Ele estará conosco, nos livrando das consequências de todo o mal. O tópico 3.1: Deus entra na fornalha conosco. Na visão do Nabucodonosor e do povo da Babilônia era só uma fornalha, porém para Deus era um cenário propício para um milagre. Era hora de socorrer os jovens hebreus que demonstraram fé e confiança no Senhor. A presença de uma 4ª pessoa inquietou o rei. Afinal, ele tinha lançado 3 pessoas na fornalha e os seus olhos estavam vendo 4. Foram lançados amarrados e estavam passeando soltos dentro da fornalha. Aquilo incomodou o rei Nabucodonosor e ele percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo ali. E reconheceu diante de todos que o 4º elemento da fornalha se tratava de ninguém menos do que o anjo do Senhor. Daniel capítulo 3, versículo 28. Hoje o 4º homem da fornalha está conosco, nos livrando das fornalhas que o mundo tenta nos lançar continuamente. O tópico 3.2: em Deus somos mais do que vencedores. Não importa as circunstâncias em que atravessamos, se honramos ao Senhor, seremos por Ele honrados. O grande amor de Deus nos confere a certeza da vitória na hora da dor. Ser mais que vencedor é saber que, quando a crise vem, a vitória está garantida. Jó, capítulo 16, versículo 23. Deus honra aqueles que são fiéis. O mesmo rei que ficou com o rosto transtornado de ira contra eles, agora os chamou reverentemente de servos do Deus Altíssimo. E o mesmo rei que decretou a morte deles agora os faz prosperar.
Nabucodonosor, que disse que nenhum Deus poderia livrar aquele jovem de suas mãos, agora está bem dizendo a Deus e reconhecendo que não há Deus que possa livrar como ele. Deus é glorificado e os servos de Deus promovidos sempre que a igreja responde às pressões do mundo de uma forma fiel. O tópico 3.3, Deus é o escape das aflições da vida. Depois de ver o Senhor livrando Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, Nabucodonosor reconheceu que não havia outro Deus que pudesse ser comparado ao Deus dos 3 jovens hebreus. Deus quer que sejamos submissos e obedientes à sua palavra e não nos prostremos perante as diversas circunstâncias que nos atormentam. Devemos crer que sempre no Senhor, que Ele pode nos livrar dos nossos inimigos. Deus, Ele sempre está criando oportunidades para que a nossa fé possa ser exercitada. Esses jovens pareciam derrotados enquanto os inimigos observavam para vê-los se queimar naquelas chamas. Ao fim da provação, nenhum fio de cabelo foi atingido. Ao não se furtarem de serem fiéis a Deus, sendo jogados na fornalha, demonstraram a todos a sua fé inabalável e que era coerente a sua fidelidade a Deus. Concluindo, por fidelidade, aqueles 3 jovens preferiram entregar os seus corpos ao fogo a deixarem de adorar a Deus. Diante das fornalhas que enfrentamos, devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor, que nos honrará diante de todos. Na próxima semana, irmãos, estaremos estudando a lição número 12, o fiel experimenta o socorro divino, mesmo em tempos de crise. Se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, nos grupos de WhatsApp e ajude a palavra de Deus a ser divulgada na cidade de Pinheiral. Que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém.